Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao CNN Líderes. Todas as semanas vocês têm aqui um encontro exclusivo com os comandantes das maiores empresas brasileiras. O nosso convidado de hoje gosta de adrenalina e de esportes radicais. Para a estreia das ações da sua empresa na Bolsa Americana Nasdaq, ele escolheu como trilha sonora a música que embalava as vitórias de um dos seus ídolos, o piloto Ayrton Senna. Ele saiu na frente na corrida da inovação no mercado financeiro, conquistando clientes dos bancões. Mas agora já tem concorrentes em seu encalço. Como ele está lidando com essa competição? Casado, 44 anos, pai de 3 filhas, ele também gosta de futebol e é torcedor do Fluminense. É um prazer receber você aqui, Guilherme Benchimol, CEO, fundador da XP. Muito bem-vindo ao Líderes. Obrigado pelo convite, Raquel, é uma honra. E bela introdução essa tua, tá? Realmente eu sou fã de esporte do Ayrton Senna. Espero poder contribuir com vocês hoje. A gente faz a lição de casa aqui, Guilherme. Guilherme, vou começar a nossa conversa já mergulhando no negócio. O segundo trimestre deste ano foi o fundo do poço para a economia brasileira por conta da pandemia. Agora, o lucro da XP especificamente cresceu 148%. Como? Bom, Raquel, eu diria que toda crise gera oportunidade, né? Acima de tudo, se você como empreendedor fez o dever de casa. Então, eu acredito que a coisa mais importante a longo prazo é você ter as pessoas certas, com as metas corretas, alinhadas com você a longo prazo, com a cultura correta, inspiradas, né? Quando acontece uma crise é quase como uma corrida de Fórmula 1 que começa a chover. Dificilmente você vai ver um piloto ultrapassar mais do que um carro na volta se a pista é seca. Mas se a pista fica molhada, o piloto habilidoso ultrapassa 5, 10 carros na volta, né? Então, a gente sabia o que fazer, a gente conseguiu se adaptar rápido, com velocidade. A gente acredita muito na teoria do capim e do bambu, né? A gente é uma empresa que é capim, a gente não é bambu, então a gente se molda com muita velocidade, com muita facilidade. E a gente que é uma empresa de investimentos e que aprendeu a crescer levando a educação financeira às pessoas, quando acontece uma confusão dessa, mais do que nunca a gente consegue chegar na casa das pessoas com escala, porque a gente consegue fazer lives, a gente consegue levar conteúdo de qualidade, então aquela pessoa que está um pouco perdida, a gente consegue chegar nela de forma muito construtiva. Simultaneamente, a gente teve os ativos do Brasil em liquidação. Em paralelo, a gente tem o menor juros da história do Brasil. Então, esse é o copo meio cheio, né? A gente aprendeu a ter sempre uma visão construtiva das coisas e positiva. Era fácil ficar reclamando, mas a gente focou na oportunidade e a gente entende que o crescimento foi bastante expressivo, sim, mas o sentimento maior é que a gente só está começando. A concentração bancária no Brasil é muito grande, mais ou menos 90% do que se poupa no Brasil, basicamente dentro de 5 bancos. Então, a gente cresceu porque a gente veio do nada, mas quando a gente olha 10 anos à frente, o crescimento está só engateando ainda. Você me deixou curiosa, o que é ser capim e ser bambu no mercado financeiro? Ser capim e ser bambu, a gente tem um tripé cultural na empresa que é baseado em sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor, né? Sonho grande é autoexplicativo, né? Você acreditar em coisas impossíveis e ser capaz de construir um plano que torne esse tal de impossível possível, né? Ser mente aberta é ser capim, né? É você aceitar que a cada dia você fica mais inteligente, que você pode errar, que você tem que se moldar em situações. E quando você é bambu, não, né? Quando você é bambu, você é o senhor da verdade, você escreve as coisas em pedra e aí você deixa de evoluir. Então, eu nunca vi o capim quebrar. Você viu já o capim quebrar alguma vez? Não. Então, o vento bate de norte, de sul, de leste, oeste, e o capim se adapta com muita velocidade. Já o bambu não, né? O bambu é aquela planta que é rígida, que é firme. Se bater um ventinho um pouco mais fraco, ele fica de pé, mas se bater um vento forte, ele vai quebrar. Então, a gente é mente aberta, a gente se molda com muita velocidade e por isso que a gente usa sempre essa expressão. Eu falei sobre o sonho grande, sobre mente aberta, é importante acabar o tripé cultural nosso, que é o espírito empreendedor,
que é quando você não fica só apontando as falhas da empresa, mas você traz as soluções. Então essa é a nossa cultura e no fundo é isso que faz a gente ser capim, né? São essas três coisas que somadas que permitem que os líderes que estão lá dentro possam estar sempre se reinventando, se adaptando, crescendo com muita consistência e cada vez mais ajudando o brasileiro a investir melhor. Vou falar então um pouco dessa capacidade de adaptação, trazendo para você uma crítica que a gente vê aí em várias partes, de várias pessoas do mercado, de que as aplicações da XP costumavam ser melhores para a XP e para os seus agentes autônomos do que para as pessoas que estavam fazendo a aplicação. Como é que você responde a essa crítica? Olha, críticas são sempre muito bem-vindas, mas eu acredito que essa crítica tenha vindo dos concorrentes, né? O nosso principal indicador na empresa chama-se NPS, né? NPS é a métrica de quão satisfeito nossos quase 2,5 milhões de clientes são em relação ao serviço que a gente presta. O nosso NPS hoje está na faixa de 72. É extremamente elevado isso, ou seja, a capacidade da empresa de encantar os seus clientes é brutalmente alta. Esse indicador ele é auditado e a gente valida ele mensalmente. A Apple tem um NPS de aproximadamente 70, ou seja, na proporção a gente consegue encantar o nosso cliente mais do que quando você compra um iPhone ou quando você compra um MacBook. Então, essa talvez seja a minha melhor resposta. Você disse que essa é uma crítica que vem dos concorrentes, e vem mesmo, mas também veio do seu sócio, naquela famosa propaganda do Itaú, que provocou tanta polêmica e uma resposta muito dura sua. Como é que está a sua relação com o seu principal sócio hoje? Olha, Raquel, a gente tem muitos acionistas na empresa, o Itaú é mais um entre eles. Eu não posso falar sobre as atitudes que o Itaú toma. A gente não tem nenhum interesse alinhado com o Itaú. A gente tem interesse alinhado com a companhia, com a XP. Eu tenho que me preocupar com os meus funcionários, com os meus clientes, com a equipe. E no final, assim, o Itaú fez uma crítica e a gente trouxe uma resposta que a gente entendeu que era que deveria ser feita. Como eu disse, o compromisso nosso é com aquilo que a gente está fazendo, né? Mas o Itaú é um sócio super importante, a gente admira muito eles, mas eles não venderam nenhuma ação da companhia. Então me parece que eles estão muito satisfeitos com a condução da empresa que a gente vem tendo até hoje. Guilherme, vocês já têm dentro da estrutura da XP Inc. o Banco XP. E agora, recentemente, contrataram o José Berenguer, que é um baita profissional, para tocar esse banco. Eu não tenho muito claro quais são os planos para esse banco, o que vocês estão aí, o que vocês têm no forno para esse banco, e queria entender se os planos no futuro é um dia ir para o lado de lá, vamos colocar assim, e a XP realmente virar um banco. Qual que é a ideia? Bom, a visão do banco estruturalmente nós éramos uma corretora de valores, né? Ou seja, a gente só podia oferecer serviços voltados a investimento. E como eu disse anteriormente, são quase 2,5 milhões de clientes. E esses clientes acabavam não tendo com a gente uma experiência completa, porque como corretora você não pode oferecer para o cliente a facilidade que uma conta corrente traz, que um cartão de crédito oferece, que um juros competitivo traz também. Então, a visão do banco é entrar com um serviço que possa fidelizar o cliente por completo, trazer ainda mais serviços e permitir que o cliente que está investindo com a gente, se assim quiser, possa verticalizar a sua relação com a gente. Então, é uma forma nossa de conseguir agregar ainda mais valor na nossa operação. Sobre a vinda do Berenguer, que é super craque, ele vem com a intenção de conduzir o nosso mundo de atacado, porque a gente tem um mundo de pessoa física que é bem expressivo, que é o core business da companhia, mas ao longo dos anos a gente veio percebendo que atender a pessoa jurídica, tanto o pequeno empreendedor como o grande empreendedor, seja administrando melhor o seu fluxo de caixa, os seus investimentos, ou até mesmo ajudando esse empreendedor aí a mercado, através de mercado de capitais, emitindo dívida, fazendo IPO, são oportunidades muito grandes. A gente já tem um ecossistema completo
E a vinda do Berenguer ajuda a potencializar essa frente toda. A gente o fato de ter um banco por trás não significa que a gente está mudando o nosso DNA, muito pelo contrário. A gente vai continuar sendo uma empresa que vai continuar levando o que há de melhor do ponto de vista de investimento para os clientes, mas tendo por trás um banco que oferece serviços que só podem ser oferecidos através dessa estrutura bancária. Então vai ter o melhor cartão de crédito do mercado, vai ter os juros mais competitivos do Brasil, vão ter serviços que vão ser exclusivos e que, acima de tudo, vão ajudar a gente a ter clientes ainda mais fiéis. Você está falando no futuro. Para quando é isso? O banco já está funcionando, tá? O banco, hoje, a gente já tem um serviço inédito na empresa. Se você quiser antecipar cotas de fundo, e a gente não conseguiria fazer isso se não tivesse o banco por trás, né? Digamos que você tenha comprado um fundo D90, né? Se você quiser que esse fundo liquide no D0, você vai vender a sua cota e aquele dinheiro que entraria em 90 dias vai entrar hoje. E a gente faz isso antecipando isso com o nosso banco. E o legal é que a gente antecipa isso à taxa do CDI. Então, ou seja, o nosso ecossistema com o banco ele fica mais inteligente. Agora, em setembro, a gente começa com o nosso cartão de crédito, com a conta corrente, e aí a gente começa a construir essa jornada que não é de curto prazo, é de médio prazo, mas eu diria que até o final do ano a gente já vai ter um banco muito completo, muito competitivo e o melhor de tudo, sem tarifas físicas, sem tarifas fixas e com o menor juros do Brasil. Isso é um compromisso que a gente estabeleceu desde o início. A gente não entraria no segmento com a intenção de fazer mais do mesmo. Guilherme, qual que é o tamanho dessa ambição? Porque quando vocês fecharam o negócio com o Itaú, muito se especulou se o Itaú ia comprar a XP, até o CAD dizer que isso não era um caminho. E agora eu te faço a pergunta contrária. A XP um dia vai comprar o Itaú? Não, a gente não pensa nisso, não é. A gente está focado em crescer organicamente. Como eu disse, nosso mercado ele só está engatinhando ainda. Quando se pensa em investimentos no Brasil, 90% ainda nos bancos. Quando se pensa nos Estados Unidos é o contrário, né? E a principal alavanca de transformação dessa indústria é a taxa de juros. O brasileiro nunca teve que investir de verdade, até porque nos últimos 26 anos, desde o início do Plano Real, o nosso juros anual foi na faixa de 13% ao ano. Então, era fácil investir, né? Você tinha o melhor dos mundos. Você tinha alto retorno, alta liquidez e baixo risco. Esse ambiente mudou e isso naturalmente obriga os investidores a terem uma postura diferente. As pessoas agora precisam aprender o que é longo prazo, o que é assumir um pouco mais de riscos, a fazer coisas que até então não eram normais. Então, a gente entende que isso alavanca muito o nosso crescimento, isso muda muito a indústria local e são 50 milhões de brasileiros que têm algum tipo de investimento, a grande parte deles nos bancos. Então, nosso foco é continuar melhorando a qualidade dos serviços nossos, encantando cada vez mais os investidores, ajudando eles a investirem melhor. Eu tenho plena convicção hoje que todas as pessoas que investem dentro dos bancos conseguiriam investir melhor através de nós, com custos menores, com serviços melhores e com acesso a produtos que eles, na média, não conseguem ter dentro dos bancos comerciais brasileiros. Você enfatiza muito que essa jornada está só começando. E quando a gente olha para o mercado brasileiro, realmente o brasileiro ainda está se acostumando com esse mundo dos investimentos. Agora, você já tem concorrentes aí indo atrás dos seus agentes autônomos, tem muita gente se mexendo. Como é que você está lidando com essa competição, Guilherme? Olha, a concorrência vai crescer, não há dúvida disso. Até porque, como a gente conversou anteriormente, quem vai sofrer nos próximos anos são os bancos, né? Se a gente imaginar que no Brasil vai ter uma transformação similar à americana, onde 90% que existe no Brasil virou 10% lá fora, né? Olha o tamanho da avenida que existe nos próximos anos. Então, é um oceano azul muito grande. A gente saiu na frente, mas a gente tem a consciência que é importante manter a humildade, manter os pés no chão, ver o que os concorrentes eles estão fazendo, porque você sempre aprende com eles. Mas assim, eu diria que o nosso maior desafio
humildemente, somos nós mesmos. É importante que a gente mantenha o foco, mantenha a concentração, mantenha a determinação, mantenha o time unido. E se a gente conseguir continuar fazendo isso, acima de tudo, mantendo a cultura da companhia a longo prazo, eu tenho certeza que no final a gente vai ganhar essa guerra. Qual que é a sua avaliação sobre o Pix, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central? O discurso dos bancos é que, olha, o sistema é bom, é positivo, mas tem que ser adotado com cautela, pode estar vindo aí uma nova estatal. Como que a XP vê o Pix? O Pix é uma iniciativa espetacular do Banco Central, traz agilidade e traz competitividade. Então, é algo que vai tornar o sistema financeiro ainda mais acessível, acima de tudo, aos entrantes, né, aos competidores dos bancos. Mas eu entendo que tem algumas coisas que realmente é importante ter cautela para que, acima de tudo, os dados dos clientes não fiquem expostos e para que todo esse processo seja feito com muita consistência. Mas, sem sombra de dúvida nenhuma, é um avanço extremamente importante e a gente vai adotar na empresa. E tenho certeza que os custos de transferência tendem a cair brutalmente depois desse movimento e, acima de tudo, as transferências elas vão ficar 24/7, né? O que também é uma vantagem competitiva muito grande. As autoridades regulatórias brasileiras, Guilherme, elas são muito criticadas pela falta de competição no sistema bancário. Você vê isso mudando com essa iniciativa do Pix ou você acha que ainda tem muito que o governo poderia fazer nessa área? Raquel, eu diria que a falta de competição no Brasil não é só no setor bancário, não, é em todos os segmentos. Quando você faz uma política macroeconômica como a que foi adotada nos últimos 26 anos, né, desde o início do Plano Real, onde o governo gasta muito mais do que arrecada e, por conta disso, ele tem que financiar a sua dívida pública com juros muito altos, né? São, na média, 13% ao ano, o cujo oportunidade é muito alto. Então, só quem tem coragem de empreender são malucos, entre aspas, né? Porque não compensa, né? Então, mais do que nunca agora, quando a gente consegue colocar as contas públicas um pouco mais no trilho, e eu espero que essa tendência seja a longo prazo, isso faz os juros caírem, isso empodera a sociedade, isso empodera o capital, e quem começa a puxar o crescimento do país não é mais o governo. Óbvio que o governo é super importante, mas é importante que o Brasil seja um país de empreendedores. Mas é impossível a gente construir essa trajetória se a gente não tiver juros baixos, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente conseguir manter os juros baixos por um bom período, a gente vai ser o país de empreendedores, vão surgir novas fintechs, novos bancos, novas corretoras de valores, assim como outras empresas que vão ajudar a gente a competir e a trazer inovação, a trazer preços menores, a trazer tudo que a gente sempre anseiou no país e que talvez a gente sempre esperasse que o governo fizesse, né? Agora, a peteca está no nosso colo, né? Então, com juros a 2% ao ano, eu acho que quase tudo fica de pé. Isso é muito bom. Você jogou o tema na mesa, então vou pegar o seu fio, Guilherme. Você está preocupado com esse debate hoje no Brasil sobre o teto de gastos, com essa possibilidade aí de brechas no teto para atender motivos muitas vezes louváveis, como a criação de uma renda mínima no país? Como que você está vendo esse debate do ajuste fiscal hoje no Brasil? Eu diria que é o debate mais importante que existe no momento. As condições que o Brasil tem são únicas na história nossa. A gente nunca viu um Brasil com juros de 2% ao ano, com inflação controlada. É verdade que isso aconteceu porque houve a pandemia, mas os juros baixos transformam o país, né? Acima de tudo porque a gente constrói a cultura do empreendedorismo, e eu acredito muito que essa vertical é que traz consistência ao país a longo prazo, né? Se falta hospital, se falta faculdade, se falta banco, se falta competição em qualquer segmento, quem tem que resolver isso, a maior parte das vezes, somos nós mesmos, né? Então, mais do que nunca, o capital está empoderado e isso faz a diferença. Mas a gente não vai conseguir continuar empoderando a longo prazo, e a prova disso é as curvas do Brasil de juros de 7 anos, né, 2027,
estão precificando mais ou menos a 6,7%, 6,8%. Ou seja, os 2% do presente hoje, quando a gente analisa o longo prazo, o mercado aposta que o governo não vai ser capaz de manter a austeridade fiscal, o que é muito ruim, né? Então, mais do que nunca, é importante que o governo mantenha as contas públicas no trilho, porque, de novo, é isso que vai fazer o Brasil do presente, né? É a gente criar estabilidade para que o dinheiro consiga entrar, tanto a poupança local possa circular, possa investir, quanto os estrangeiros entrarem no Brasil e transformarem nosso país num canteiro de obras, literalmente, né? É isso que gera emprego, é isso que gera renda, é isso que faz tudo acontecer. Você falou dos investidores estrangeiros e eles têm demonstrado muita preocupação com o desmatamento na Amazônia. A gente vê todo esse surgimento de fundos verdes, a XP também está nessa área. Como que você enxerga essa questão, Guilherme? Você acha que a preocupação dos investidores estrangeiros sobre a política ambiental do governo Jair Bolsonaro faz sentido? Olha, assim, o mundo está cada vez mais consciente de temas socioambientais, né? E o tema Amazônia é um tema que está na pauta, sem dúvida nenhuma. Mas, graças a Deus, inventaram 3 letrinhas que cada vez mais empoderam a sociedade novamente, né? Empoderam os empresários. Então, cada vez mais ser ESG é uma tendência natural. Então, eu diria que esse trabalho não é um trabalho só do governo. Naturalmente que é importante que o governo faça a parte dele, mas é importante também que os empresários se unam e possam ajudar a gente a curar as falhas que tanto nos incomodam, né? Então, tanto temas ambientais, quanto inclusão racial, inclusão de mulheres em trabalho, ou seja, criar condições para que realmente a gente consiga fazer o mundo melhor. O que eu tenho dito é que os clientes eles querem ter sempre um produto competitivo, com preços muito bons, né, uma experiência incrível, mas os clientes também querem uma empresa comprometida com a sociedade. Então, que bom, né? Porque agora a gente não vai ficar colocando só a culpa no governo, a gente vai ter que trabalhar e vai ter que se empenhar também na direção de construir um mundo melhor, né? Então, eu fico feliz de saber que eu vou deixar o mundo melhor para os meus filhos. A gente tem uma pauta muito importante nessa direção e eu espero que a XP seja benchmark nessa direção de ESG, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Isso é super importante, porque isso não só deixa o mundo melhor, mas isso engaja a sua equipe interna, isso você deixa o seu time mais inspirado, né? Você engaja os seus clientes e tudo que você investe nessa direção, eu posso afirmar que você vai ter muito mais retorno do que você investiu. Então é um ciclo muito positivo. Guilherme, você já falou algumas vezes no projeto da Vila XP, que seria uma sede para a XP fora de São Paulo, nos moldes em que temos ali em Cupertino, na Califórnia, da Apple. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, o tema já provocou aí uma polêmica. Explica um pouco para nós qual que é a ideia, o porquê dessa iniciativa e quando que ela vai se tornar realidade. Quem é contra é porque não entendeu, né? Assim, a gente na XP lá é um projeto que é unânime. Hoje em dia a crise traz oportunidade, né? E algo que parecia impensável no começo, que é 3 mil funcionários, que é o nosso caso, funcionar de forma descentralizada de casa, funcionou muito bem, né? Então, mesmo que ainda em parte trancado em casa, né? A gente conseguiu ver que a gente consegue ter muito mais qualidade de vida, consegue ficar mais próximo da família e consegue entregar muito mais resultado também. Então, seria um desperdício a gente voltar à vida anterior. Então, o que a gente viu é que, depois de muitas pesquisas, depois de muitas conversas com o time interno, a gente naturalmente vai continuar tendo uma base importante em São Paulo, mas uma base comercial. E a Vila XP é uma sede diferente, é uma sede integrada com a natureza, é uma sede inspiradora, onde as pessoas não são obrigadas a ir lá, mas é o nosso ponto de encontro, que a gente vai falar sobre temas que para a gente são importantes se encontrar fisicamente, né? Quer falar de cultura, quer fazer treinamento, quer trocar melhores práticas, quer lançar projetos, mas a gente não acredita mais no formato onde você tem que chegar 9 da manhã e sair 7 da noite e bater ponto. Isso não existe e eu posso afirmar que a maior parte das pessoas que trabalham em São Paulo
ou em cidades grandes, elas passam semanas sem ver o filho, muita gente não cuida da saúde, não consegue fazer esporte, mora em casas apertadas, e quando o empresário entende que ter uma empresa mais aberta nessa direção é positivo, porque você vai ter equipes mais felizes, e pessoas mais felizes entregam mais resultado, e com isso você consegue encantar mais o teu cliente, é um caminho sem volta. Então a Vila XP é algo que a gente tem uma boa convicção que vai dar certo, e a gente entende que vai inspirar ainda mais as nossas pessoas, e o que é mais legal, a partir de agora, a gente pode contratar pessoas do mundo inteiro sem ter que convencê-las mais a morar em São Paulo, né? Que é um desafio, né? Você quer contratar um executivo de Palo Alto, ou de Nova York, ou de Tel Aviv, eventualmente, a gente antigamente só tinha um caminho, né? Que era convencer ele e a família dele a trocar de país e a vir morar em São Paulo, né? Agora, isso não é mais necessário. Então, a empresa fica exponencial, com custos muito menores, as pessoas muito mais felizes, com mais qualidade de vida, com mais entregas, os clientes mais satisfeitos. Então, a gente entende que para o nosso modelo de negócio é um caminho sem volta e a gente está muito animado com esse projeto. A gente espera se mudar final do ano que vem. Uma curiosidade, quando tudo voltar ao normal, que a gente ainda vai ter que descobrir como é que é, quantos por cento dos funcionários da XP você imagina que vão ter que estar lá na sede em São Paulo? Menos de 10%. A gente é uma empresa que não precisa... A gente não é uma empresa onde o cliente precisa frequentar o nosso ambiente, né? A gente não tem loja física, né? A nossa experiência é muito mais digital, então não é necessário que as pessoas vão até o escritório. Obviamente que tem algumas tarefas muito específicas que aí sim são exceções, mas eu diria que mais de 90% das pessoas conseguem trabalhar muito bem de onde estiverem. Hoje, mais ou menos 70% das pessoas que trabalham com a gente já estão pensando em se mudar. E o que é mais bacana, elas entendem que nesse novo normal, elas vão ficar ainda mais satisfeitas em trabalhar com a empresa, porque, como eu disse anteriormente, elas vão gastar muito menos tempo no trânsito, elas vão ficar mais próximas dos filhos, das famílias, elas vão conseguir se cuidar melhor e a gente vai ter o nosso ponto de encontro, que as pessoas vão lá sempre que se fizer necessário, né? Ninguém vai ter que morar em São Roque, né? Muita gente acha que o fato de ter a Vila XP em São Roque, as pessoas vão ter que se mudar. Não é necessário, é um ponto de encontro. É um ponto de encontro que fica a 35 minutos de São Paulo e é um lugar que vai ser agradável lá, porque vai ser um lugar com muita quadra de esporte, com muita natureza, assim como um todo, um lugar muito inspirador. Então, a gente não tem dúvida que essa nossa forma nova de encarar a governança corporativa, isso muda o jogo. Isso muda o jogo e que bom que a gente teve essa ousadia, porque isso vai tornar a empresa ainda mais forte. Guilherme, para fechar a nossa conversa, porque o nosso tempo está acabando, eu vou te colocar uma pergunta pessoal, porque você tem só 44 anos, construiu aí uma empresa que vale bilhões de dólares e se tornou inspiração para muita gente. Como que você vê o seu futuro? Olha, eu amo o que eu faço. Eu tô na empresa desde o início, né? Eu comecei a empresa pequenininho lá em Porto Alegre, com 10 mil reais no bolso. Acho que essa história já é super conhecida. E assim, eu me vejo à frente da companhia nos próximos 20 anos, junto com os meus sócios, cada vez mais subindo a barra, cada vez mais mostrando que os seus sonhos não têm limite, mas que é importante que você faça isso com muita humildade, com os pés no chão, sempre errando pequeno, sempre tendo custos fixos controlados, né? São regras simples, mas sempre muito eficientes, né? Então, assim, quando você é empreendedor de verdade, você não quer parar, senão você morre, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa jovem e eu tô super animado com esse futuro que a gente vai continuar trilhando com muita competência. E no final, eu espero que eu consiga inspirar outros empreendedores que também queiram montar seus sonhos no Brasil, né? Eu sempre digo que o Brasil é um país extraordinário,
Se eu fosse um extraterrestre e tivesse que empreender na Terra, escolheria o Brasil, porque aqui falta tudo. O que é importante é que apareçam brasileiros que apostem no Brasil e que façam a coisa acontecer, né? Se eu conseguir começar a empresa com 10 mil reais e fazer o maior IPO da história do Brasil, por que você não pode também, né? Então, é isso que eu penso. Fica aí essa mensagem de otimismo. Não é assim tão fácil, né, Guilherme? Mas cada um tem a sua expectativa e pode aí seguir o seu caminho. Guilherme Benchimol, CEO da XP, muito obrigada pela sua presença no CNN Líderes. Obrigado, Raquel. Foi um prazer. Espero ter contribuído. Um abraço. Um abraço, Guilherme. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. E esta é a CNN Inconfundível.